O tema dessa noite é os níveis do rio de Deus. Deus quer levar-nos por níveis maiores do fluir do rio de Deus na nossa vida. Ezequiel 47, versículo 1. Eu vou ler aqui no telão. Não projetei. Oh, Jesus. Depois disto, um homem fez voltar a entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente. Eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Fala assim, igreja, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar as águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, as águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não podiam passar. Pode continuar. E me disse: vistes, filho do homem? Então me levou, me tornou a trazer à margem do rio. Tendo voltado, eis que à margem do rio havia um grande abundante de árvores, de um outro de outro lado. Então disse: estas águas saem para a região oriental, desce a campina, entra no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em chames viverá por onde quer que este rio passe. Haverá muitíssimo peixe. Aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que esse rio passe. Posso ouvir um aleluia aí? O rio de Deus está aqui nessa noite. E ali diz que aonde esse rio passar, vai haver vida, avivamento. A palavra avivamento significa tornar a ter vida. E esse rio vai te dar vida nessa noite. E essa passagem de Ezequiel, Ezequiel era um sacerdote, só que Ezequiel, ele foi levado cativo. O rei da Babilônia levou cativo o povo de Israel, e desses cativos levou também Ezequiel. Então Ezequiel, ele foi um profeta que profetizou lá na Babilônia. Presta atenção aqui, já tira algo aqui, ensino para nós. Não importa o lugar aonde nós estivermos, Deus quer usar a sua vida, meu querido. Não importa o lugar, não importa aonde, Deus vai usar a sua vida em qualquer hora, em qualquer lugar, independente de onde você estiver. Ezequiel foi usado lá na Babilônia. Então existe aqui um contexto, né, Paulinho, histórico, literal, ok, Paulinho? Historiador Paulinho. Existe aqui, literalmente, se nós formos analisar a geografia bíblica, o profeta Ezequiel, ele fala realmente que há um rio que nasce
lá no Monte Hermon, ele vai descendo, passando pelos rios de Israel, e ele vai desembocar lá no Mar Morto. Então existe uma profecia literária aí. Só que nessa noite, baseado nessa passagem, eu quero trazer para nós como igreja algo espiritual para a sua vida. Que nós lemos aqui e entendemos que existe níveis de águas, existe um nível de rio, aonde Deus quer nos levar, como igreja, como cristão, como crente. E ali diz que o rio começou batendo nos seus artelhos, e depois foi crescendo para os joelhos, para os lombos. De repente, aquele homem, ele não podia mais ficar em pé, ele tinha que atravessar aquele rio a nado. E eu vejo nessa passagem que Deus quer nos levar a um crescimento espiritual. Deus, ele tem um nível e quer levar nós, Igreja Batista Vinho Novo, por um nível de adoração, um nível de comunhão, um nível de intimidade. Ele quer nos levar para algo maior, e Deus tem mais para você, meu querido. Então o que eu vejo nessa passagem? Há um rio que flui, e que eu quero trazer nessa noite para você, que existem níveis para nós chegarmos aonde Deus quer, para nós chegarmos aonde o Senhor quer nos levar, para um grande avivamento poderoso nesse lugar. Algo que vai abalar as estruturas desse bairro, algo que vai abalar a vizinhança, algo que vai abalar a sua vida em primeiro lugar. Deus quer levar você ao nível, e o rio de Deus está aqui para você mergulhar nele. E esse rio, diz lá na passagem de Ezequiel, que quando ele mergulhou, quando as águas ficaram submersas, se é a palavra certa, não sei se eu errei, Deus levou aquele homem por um lugar que havia muito fruto, havia muito abundante de árvores. E é neste lugar que Deus quer levar você, meu irmão. Quando você mergulhar nas águas do Espírito Santo, quando você mergulhar no fluir do rio de Deus, haverá abundante fruto na sua vida. Eu separei aqui alguns princípios para nós chegarmos nesse rio de Deus, Dimas. Quem quer chegar nesse nível do rio de Deus, posso ouvir um glória a Deus bem forte aí? Eu separei aqui alguns princípios. Então, essa passagem, Deus está falando conosco, que Ele quer que a gente flui mais, nós enchamos mais, nós vamos sair do nível, e para um nível de abundância do rio de Deus sobre as nossas vidas. E o primeiro nível que nós precisamos sair do comodismo espiritual. Eu não sei você, pergunta para o teu irmão aí, você está contente com o nível espiritual da sua vida? A primeira menção ali fala que as águas davam pelos artelhos. Águas que davam pelo artelho, Dimas. Quem já, lógico, todos foram para a praia, né? Eu, às vezes, quando eu vou para a praia, eu gosto só de molhar o pé, Vinícius, né? Você vai lá, molha só o pé, né? Tem gente que não gosta da água, né? Se for, tem gente que não gosta, mas molha só os pés. O que quer dizer isso?
Você tem que entender, meu querido, para nós experimentarmos um avivamento poderoso sobre nossas vidas, você tem que querer mudar. Você tem que tomar uma atitude de não querer viver mais a vida que você está levando. Amada igreja, entenda. Eu não quero trazer um peso sobre você, não. A minha atitude que você tem que ter, benéfica, nessa palavra, é que é para você tomar uma decisão hoje à noite. Falar: Senhor, eu não quero sair daqui da mesma maneira que eu entrei. Eu não estou contente com a minha vida espiritual. Eu quero mergulhar nesse rio nessa noite. Eu quero sair daqui embriagado, cheio do Espírito Santo. Eu não aceito mais ser morno. Porque Jesus, Ele pegou no pé de uma igreja, lá em Apocalipse. A igreja de Éfeso. Ele disse para aquela igreja, uma das 7 cartas, que é para os anjos da igreja. A igreja de Éfeso, Jesus disse que você não é nem morno, nem quente, nem frio. Você é morno. E Jesus disse ali que quem já tomou água morna, que cafezinho, quem gosta de tomar café aqui? A minha esposa gosta de tomar café. Todo dia nós tomamos um café da tarde lá. E é terrível que você come pãozinho, né? Aí você engorda, né? Isso que é ruim. Já tomou café morno? Nem frio, nem quente? É ruim. E água morna? Fala misericórdia. Vê se tem um crente água morna do seu lado aí. Com todo carinho, respeito. É uma brincadeira. Sabe o que Jesus disse, Jonas? Para eles que eram morno, eu vou vomitar. Fala, misericórdia, Jesus. O primeiro princípio que você tem que entender, você tem que sair do estado original que você está. Você tem que falar: Senhor, nessa noite eu tomo uma decisão na minha vida. Eu vou mergulhar nesse rio. Eu não aceito frieza espiritual na minha vida. Eu não aceito uma vida sem fruto. Eu não aceito a minha célula vazia. Eu não aceito, em nome de Jesus. Eu quero ser incendiado nessa noite. Meu querido, tome essa posição nessa noite. Sair do comodismo espiritual. Deus tem mais para você, igreja. Deus tem muito mais para nós. Eu vou ser rápido hoje, porque hoje nós vamos orar. Nós vamos buscar Deus. É culto de avivamento, né, Jonas? Nós vamos incendiar esse lugar. Posso ouvir um glória a Deus aí? Segundo nível, para que nós experimentarmos um avivamento, nós temos que ter o que, irmãos, igreja? Persistência. Vamos abrir a palavra de Deus aqui em Lucas 11. Uma igreja que quer avançar, uma igreja que quer experimentar o mover de Deus, tem que ser persistente. Tem que persistir. Lucas 11, 5. Vamos lá, igreja. Disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, olha só, você tem um amigo aí? E este for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empresta 3 pães. Disse-lhe ainda Jesus: amém? Vamos lá, irmão. Aí, opa, eu que estou mais rápido que você. Pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responderá lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-los, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação.
lhe dará tudo o que tiver necessidade. Vamos avançar. Olha só, igreja, por isso vos digo, pedi, vamos ler comigo, igreja, pedi, buscai, batei, meu querido igreja, persistência na oração, persistência na busca, persistência é clamar a Deus. Eu quero experimentar um avivamento, eu quero experimentar uma restauração, eu quero experimentar minha família sendo salva, eu quero experimentar meu filho saindo das drogas, eu quero experimentar, eu quero ver a sua glória na minha célula, eu quero ver os frutos da minha célula, eu quero experimentar persistência. Jesus disse: batei e vai abrir. Se você bater, meu irmão, a porta vai abrir. Se você buscar, você vai ser achado por Ele. Continua lá, meu irmão. Olha lá. Volta lá. Pois todo que pede, igreja, recebe. E o que busca, e o que bate. Continua aí. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe der pão, lhe dará uma serpente, uma pedra, um peixe, em lugar de um peixe, uma cobra? Olha só, esse versículo é maravilhoso. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, que sois, nós somos maus, igreja, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Se nós começarmos a clamar, a orar, a persistir, Deus vai derramar o Espírito Santo sobre nós, e nós vamos viver a maior colheita, o maior avivamento de todos os tempos na nossa igreja. Persistir. Cutuca o teu irmão, meu irmão, não desista. Cutuca o teu irmão aí. O Júlio falou algo tremendo aqui. Nós vamos persistir. Nós vamos bater. Porque as águas do Senhor vai ser derramado no nosso meio. Aleluia. Oh, glória. Quando nós clamarmos de uma maneira que toque o coração de Deus. É o exemplo de Ana na Bíblia. A Bíblia diz que Ana era estéril. Ana não podia ter filho. Chegou o momento da vida de Ana que ela estava tão desesperada, porque queria ter um filho. Ela começou a clamar. E quando ela foi para o templo lá em Jerusalém, quando Ana, não sei se estava de joelho ou não, mas ela estava deitada, estava de joelho, a Bíblia diz. O sacerdote ali, chegou ali, viu Ana orando. O desespero de Ana era tão grande para ter um filho, que a oração dela, o sacerdote lhe estava ouvindo. O sacerdote pensou que ela estava embriagada. A oração de Ana gerou dentro dela um desespero tão grande, uma intercessão tão grande, um gemido tão grande, que Deus ouviu a Ana, e Deus deu um filho para ela. Deus quer gerar isso nós com a igreja. Quando nós orarmos e clamarmos, para nós não aceitar a violência, a prostituição, para nós não aceitar mais as desgraças nesse bairro, nesse lugar aqui, ou na sua vida. Quando nós não aceitarmos mais, mas quando a nossa oração criar um gemido dentro de nós, Deus vai vir com a resposta. Levante as tuas mãos para o céu nesse momento. Feche os teus olhos. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Você vai orar como nunca.
Deus vai te despertar de madrugada. Deus vai inquietar você para você experimentar o mover do Espírito Santo. A sua oração vai ter um sentido. A sua oração não vai ser mais uma oração de religiosidade. A sua oração vão ser gemidos inexprimíveis. A sua oração vai ser algo que vai subir diante de Deus e vai tocar o coração de Deus. Oh, aleluia. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E a Bíblia diz que Elias orou para que não chovesse na terra. E não choveu. E ele orou de novo, e a terra deu a sua chuva. Elias era um grande homem de Deus, mas a Bíblia diz que ele era um homem sujeito a eu, a você, meu querido. Então nós como igreja podemos orar para que a chuva de Deus venha, para o grande avivamento vir sobre nós. Persistência. Nós vamos persistir, nós vamos buscar, nós vamos orar. Abra aí Isaías 62, versículos 6 e 7. Olha o que a Bíblia diz: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pois guardas que de dia e de noite jamais se calarão. Eu quero profetizar sobre a sua vida. O diabo não vai tampar mais a sua boca, você vai clamar, meu querido. De dia e de noite você vai clamar. Deus nessa noite vai renovar a sua vida. Vós, o que fareis lembrar do Senhor, não descanseis. Não deis a Ele descanso, até que estabeleça Jerusalém e o ponha por objeto de louvor na terra. Te faço uma pergunta, meu irmão. O que precisa ser de objeto de louvor para a sua vida? O que você necessita que precisa ser de objeto de louvor? É o seu casamento? É a sua célula? É o seu filho, é o seu marido, é a sua vida financeira? Ali diz para nós não darmos descanso até que estabeleça Jerusalém por motivo de louvor na terra. Se você começar a clamar e a orar, meu querido, aquilo que não é louvor na sua vida, aquilo que você precisa, Deus vai derramar, Deus vai fazer, porque você persistiu em nome de Jesus. Você não desistiu. Tem pessoas aqui que desistiram, que não tem mais força para orar. Mas eu quero dizer para você, um vinho novo de Deus virá sobre a sua vida hoje. Você vai experimentar algo novo na sua vida. Você vai experimentar algo no seu ministério, na sua vida espiritual, na sua família. Porque Deus separou você. Aleluia. O outro nível, para nós chegarmos a um avivamento, meu Deus do céu, é o nível da paixão. Para nós experimentarmos esse rio de Deus, nós precisamos ser apaixonados por Jesus. Nós precisamos amar Jesus de todo o nosso coração. A paixão, nós precisamos ser apaixonados pela presença de Deus. Precisamos ser apaixonados pela igreja. Precisamos ser apaixonados pela célula. Precisamos ser apaixonados em buscar Ele. Nós precisamos ser apaixonados por viver em comunhão. A paixão é o segredo. Fala para o teu irmão, meu irmão, a paixão é o segredo.
Jesus disse para aquela igreja de Éfeso que aquela igreja fazia tudo. Mas Jesus disse para ela: tenho porém contra ti, deixaste o primeiro amor. Deus nessa noite, Ele quer acender a chama da paixão sobre nós. Você vai ter uma alegria tão grande de fazer a obra. Você vai ter uma alegria tão grande de falar de Jesus para as pessoas. Você vai ter uma alegria, Deus vai renovar a paixão. Nós vamos ser uma igreja apaixonada. As pessoas vão entrar aqui nesse lugar e vão ver algo diferente no seu rosto. Meu Deus, que igreja apaixonada é essa? Que igreja intensa é essa? Deus vai fazer isso com você. Porque se nós queremos experimentar algo novo, meu querido, Deus precisa renovar a nossa paixão. Precisa ter algo a mais na minha vida. O tempo é inimigo da paixão. Por isso que nós nessa noite vamos pedir: Senhor, renova a nossa paixão. Deus vai levantar pessoas aqui tão apaixonadas por Ele. Deus vai fazer isso na sua vida. Outro princípio. Eu queria que você ficasse de pé. Toda a igreja de pé. Primeiro, sair do comodismo. Deixa a Bíblia no banco. Segundo, persistência. Terceiro, paixão. Repita comigo, igreja: paixão. Mais forte, paixão. Levanta as suas mãos para o céu. Fala: eu quero ser apaixonado por Jesus. Aleluia. O quarto e último é o nível da entrega. Eu queria que você projetasse Lucas 7:36. Eu vou falar agora a respeito de uma mulher, para nós orarmos e buscarmos a Deus nessa noite. Eu vou falar de uma mulher que teve uma entrega total para Jesus. E essa entrega, Dimas, tem persistência, tem paixão. Ela saiu do comodismo e ela teve a entrega. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. O fariseu convidou Jesus. Eu quero falar aqui de duas igrejas: a igreja de Simão e a igreja da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Se nós queremos experimentar algo diferente, novo, algo poderoso no nosso meio, temos que ser a igreja, entre aspas, da mulher pecadora, que foi lavada e remida pelo sangue de Jesus. Então o fariseu convidou Jesus para jantar com ele. Jesus entrando na casa do fariseu. Espera um pouquinho, meu irmão. Esse convite, na verdade, Jonas, foi um convite, não um convite assim. Se eu fosse convidar você para jantar na minha casa, Jonas, eu ia preparar algo maravilhoso para você. Mas foi um convite, sabe, convite para testar Jesus. Foi um convite assim qualquer, Fernando. Sabe, convite assim? Vem para testar, sabe? Jesus entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Para aí, meu irmão, para aí. Essa passagem diz que quando Jesus entrou para jantar lá, Dimas, ninguém fez nada para ele. Nada.
Vamos lá. Pode ler, meu irmão, pode passar. Eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com coentro. Pode passar. Estando por detrás aos seus pés, chorando, regava com as suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava os pés, e ungia com coentro. Ver isto, o fariseu disse consigo mesmo: se este for a profeta, bem saberia quem é qual mulher lhe tocou, porque é pecadora. Para por aí, deixa aí. Presta atenção aqui, igreja. O costume judeu, quando eu te convido, naquela época, quando a pessoa convidava a outra, era de costume, era um jantar, Dani, assim, de gala mesmo. Quando um judeu convidava uma pessoa, Fernando, para ir para casa, era uma festa assim grande nele. Só que quando Jesus foi naquela casa, existiam alguns costumes daquela época. A pessoa convidada, primeira coisa que a pessoa fazia era lavar os pés, Jonas. E não foi feito isso para Jesus. Outra coisa, quando essa pessoa entrava na casa, lavava os pés e beijava-se a testa dessa pessoa, simbolizando: você é bem-vindo aqui na minha casa. Outra coisa, que quando convidado especial, eles ungiam a testa da pessoa. Então lavava os pés, era um costume judaico. Beijava a testa, dizendo que você é um convidado especial e eu te aceito. Que bom que você veio aqui. E ainda por cima ungia a testa, um sinal de respeito, um sinal de que a pessoa era uma alegria você estar aqui na minha casa. Só que a Bíblia diz, Jesus mesmo falou: Simão, eu vim na sua casa e você não fez nada disso. Você não lavou meu pé, você não me ungiu e nem me beijou. Agora, igreja, se nós quisermos um grande derramar do Espírito, um avivamento poderoso, aqui tem duas igrejas: a igreja de Simão e a igreja daquela mulher. Algumas atitudes daquela mulher. Primeiro, aquela mulher, ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. Se nós quisermos experimentar, nós temos que ter um coração quebrantado diante de Deus. Um coração que de tal maneira busque a Ele. Aquela mulher, essa é a igreja que o Senhor quer, Dimas. Uma igreja que se entrega totalmente a Jesus. E com as lágrimas, ela estava dizendo: Jesus, você é bem-vindo. E essas lágrimas, meu querido, não eram umas lágrimas de tristeza, não. Eram lágrimas de gratidão pelos pecados dela que foi perdoado. Nós vamos experimentar, quando o nosso coração entendermos que nós somos amados e somos gratos a Ele todos os dias das nossas vidas. Eram umas lágrimas de gratidão. Para nós experimentarmos algo grande, um avivamento poderoso,
Você sabe o que aquela segunda atitude daquela mulher fez? Além de molhar os pés de Jesus com as lágrimas, ela enxugou com os seus cabelos os pés de Jesus. Fernando, existia um costume judaico naquela época, que a mulher judia, ela tinha que esconder o cabelo. Olha só que interessante, igreja. A mulher só podia soltar o cabelo no dia da núpcias, da lua de mel do seu casamento. Então, quando a mulher soltava os cabelos, ele estava dizendo e tendo uma intimidade com Jesus. Soltar os cabelos significa intimidade com o Senhor, se desnudar na presença dEle. Aquela mulher soltou os seus cabelos, simbolizando intimidade com Jesus. A igreja que quer experimentar um avivamento tem que buscar intimidade, usufruir da presença dEle, desnudar na presença dEle com uma intimidade profunda. Outra atitude daquela mulher: ela beijou os pés de Jesus. Aquela mulher estava falando: Jesus, tu és bem-vindo na minha vida. Aquela mulher valorizou a presença de Jesus, porque o beijo significava: você é bem-vindo na minha vida. A outra atitude daquela mulher: ela ungiu os pés de Jesus. Aquela mulher ungiu os pés de Jesus com unguento. E a Bíblia diz que aquilo era muito caro, o perfume. Sabe o que aquela mulher fez, igreja? Ela deu o melhor para Jesus.